Bem-vindo, professor, bem-vinda, professora. Neste vídeo tutorial, vamos falar sobre a segunda parte do material digital do professor, do livro Trago na Boca a Memória do Meu Fim, de Ricardo Azevedo. Abordaremos as sessões de aprofundamento e referências complementares, que fazem parte do material digital do professor. Vamos lá? Trago na Boca a Memória do Meu Fim é uma grande experiência literária de investigação das raízes do Brasil. O que faz o nosso país ser o que é? Até onde é possível rastrear a origem das nossas mazelas sociais, das estruturas racistas e discriminatórias? É possível traçar mapas da nossa religiosidade, das nossas práticas econômicas, da nossa cultura? É por meio do lúdico, de uma boa contação de história, que Trago na Boca a Memória do Meu Fim trata desses temas. A seção Aprofundamento apresenta subsídios para ajudar você na análise e na compreensão da obra. Ao trabalhar com o livro, você e os estudantes perceberão que o autor, Ricardo Azevedo, realizou uma extensa e profunda pesquisa historiográfica para escrever esta narrativa. Esperamos que, com as referências a seguir, você e os estudantes possam usufruir da obra aprofundando tanto o aspecto literário como o aspecto historiográfico. Vamos começar pelos aspectos literários. Nesta obra, Ricardo Azevedo nos permite investigar as raízes históricas do Brasil, voltando ao período colonial, sem esquecer, entretanto, de que esta é uma obra de ficção. Assim, a forma com que o autor constrói a narrativa não deixa de lado a preocupação em criar um texto ficcional, instigante e muito bem construído. Trago na Boca a Memória do Meu Fim é um livro que pode ser um ótimo aliado no caminho de descoberta da leitura. A trama do livro e as aventuras vivenciadas pelos personagens criam elos imediatos com os leitores. Os protagonistas deste livro são jovens valentes que andam aos tropeços em uma desastrosa viagem pelo interior do Brasil. No meio de inúmeras aventuras, conhecem muito do amor e dos caminhos do amadurecimento. São ou não são sensações experimentadas por adolescentes de todas as épocas? Vamos falar mais um pouco sobre os aspectos formais do livro de Ricardo Azevedo? Ao nos voltarmos para os aspectos da forma literária e da pesquisa histórica organizados pelo autor na construção do romance, percebemos que a obra pode ser considerada um romance histórico. Uma das mais importantes características neste gênero literário é a construção de tramas ficcionais em meio a momentos-chave de certo período historiográfico. A partir de documentos e dados históricos, o escritor de romances históricos constrói personagens e cenários coerentes com esse momento, recriando a vida e os costumes da época em que a história se passa. Também deve ser da época, ou pelo menos essa deve ser a sensação do leitor, os valores éticos e morais representados pelos temas e personagens presentes na ficção. Neste sentido, as estruturas sociais, culturais e políticas são todas do passado. A própria narrativa está no passado, ou seja, o tempo em que escreve o autor, como que desaparece da trama. No Brasil, muitos escritores passearam por este gênero, das mais diversas maneiras. O escritor romântico José de Alencar foi um dos que mais mergulhou na escrita de romances históricos. Obras como O Guarani, Iracema e As Minas de Prata são exemplos de romances históricos escritos por Alencar. Na formação da literatura brasileira, no período do romantismo, o romance histórico teve grande destaque. De acordo com o literário Antônio Cândido, o romantismo marcou o surgimento da noção de que o Brasil tinha uma produção literária com características próprias. Vale a pena abordar os aspectos desse gênero literário com seus alunos, revelando a construção da narrativa por Ricardo Azevedo. Saliente o fato de que, por ser um romance histórico, a presença da pesquisa é percebida em cada detalhe de Trago na Boca a Memória do Meu Fim. Como o próprio autor deixa claro em seu texto de apresentação, ele não é um historiador, mas compreende que o conhecimento histórico está em constante transformação à luz de novas fontes. Agora que já nos aprofundamos em alguns aspectos de Trago na Boca a Memória do Meu Fim, que tal falar sobre algumas referências complementares a essa obra? Vamos lá! O romance A Bandeira do Elefante da Arara, de Christopher Castan Smith, se passa no mesmo contexto histórico do Brasil colonial no qual se desenrola o livro de Ricardo Azevedo. Conta a história de um europeu e um africano, com muitos elementos fantásticos, com muita magia e folclore. A Bandeira do Elefante da Arara, além de ser um romance, acabou ganhando forma também em um sistema de jogo de interpretação em inglês. Em uma outra linguagem literária, Angola Janga é uma história em quadrinhos escrita e ilustrada por Marcelo de Salete.
Conta a história do Quilombo de Palmares e seus conflitos durante a colonização dos portugueses. Apresenta quilombos e bandeiras, temas também presentes no romance de Ricardo Azevedo. Cumbê é outra história em quadrinhos de Marcelo de Salete e conta a história dos povos escravizados no Brasil e sua resistência ao cativeiro. Por fim, o filme Caramuru, A Invenção do Brasil, dirigido por Guel Arraes, conta a história da chegada dos portugueses em terras brasileiras. A comédia se passa antes do recorte histórico de Trago na Boca a Memória do Meu Fim, mas pode dialogar com o romance por ser uma ficção histórica que toma mais liberdades ao recriar o passado. Você pode puxar com a turma uma discussão sobre as diferentes pesquisas que podem ser feitas ao criar uma obra de ficção histórica. Esperamos que esse vídeo tutorial tenha te ajudado a propor diferentes leituras à obra Trago na Boca a Memória do Meu Fim. No material digital do professor, você encontrará mais detalhes e outras referências complementares para trabalhar esse livro com suas turmas. Lá, você encontra também diversas propostas de atividade, além da relação das competências específicas e habilidades da Base Nacional Comum Curricular desenvolvidas em cada uma das atividades. Bom trabalho!